Dezembro chegou e as festas de fim de ano batem à porta. Shoppings decorados, casas enfeitadas, árvores de Natal montadas e as luzes natalinas brilham neste ano difícil que o mundo vive por conta da pandemia. E a figura do Papai Noel, personagem querido pelas crianças? Os pais devem contar que é uma lenda? Devem permitir a fantasia? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto com a psicóloga infantil Sabrine Camargo. Sabrine, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Guilherme. Eu quem agradeço. Ô, Sabrine, é importante as crianças acreditarem no Papai Noel? Então, sim, é muito importante porque essa imaginação que a criança tem, né, sobre toda essa magia, na verdade, que envolve o Papai Noel, a chegada do Papai Noel, sim, é muito importante, né? Isso aí vai ajudar a criança nessa parte de desenvolver a criatividade. Então, esse momento, ele é muito importante, sim, para a criança. Só que o que a gente tem que entender é se é realmente só a figura Papai Noel ou se é o Natal. Porque quando a gente fala em só o Papai Noel, ele é só ali o bom velhinho, né, que traz o presente. Então, a gente tem que entender o que a criança entende por Papai Noel e o que ela entende ali por Natal. Então, é muito por esse sentido, né? Ainda mais hoje em dia. Tem, sim, muitas crianças, né, que creem ali no Papai Noel, de que vai trazer o presente, mas de fato, o que tem ali por trás do Papai Noel? O que ele representa? O que ele significa, né, para a família? A gente tem que investigar tudo isso aí, assim, de acordo com cada família instrui isso para os seus filhos. Mas então, Sabrine, você vê como saudável esse tipo de fantasia sendo estimulada nas crianças? Sim, porque esse contato até com o Papai Noel que a criança tem, igual ali, por exemplo, quando a criança vai descobrindo que o Papai Noel não existe, ele acaba sendo uma coisa como se fosse natural dela, porque quando que ela vai começar a ter essa percepção? Ali por volta dos 6, 7 anos, 8 anos, que é a fase ali que ela está desenvolvendo mais o seu raciocínio lógico. Então, ela começa a ver as evidências e consegue entender que o Papai Noel não existe. Mas, assim, como que foi isso para a criança, entendeu? Aquele momento, aquela magia toda, como que os pais explicam? A gente tem que ver muito mais como a família interage em relação a isso, do que necessariamente como é o Papai Noel. O que ele representa para a criança. E você é a favor que os pais contem para as crianças que o Papai Noel é uma lenda, ou as crianças devem descobrir por conta própria que Papai Noel se trata de uma lenda? Os pais, obrigatoriamente, não precisam falar, não existe tal idade. Não tem essa regra. De acordo com o que a criança vai mostrando, aí sim, a criança chega, mamãe, Papai Noel não existe. Mas por que você acha que o Papai Noel não existe? Porque através dessa pergunta você vai sondar a criança de o que ela sabe sobre o assunto, né? Como que ela descobriu, foi o amiguinho que falou, para que você possa auxiliar ela. Igual, por exemplo, ela saber que o Papai Noel não existe, ok, a gente teve uma frustração. Mas, por exemplo, olha, o Papai Noel não existe, mas a gente aprendeu muitas coisas com o Papai Noel, né? Então, a gente pode retribuir isso. Aí você já vai estar estimulando outro lado para a criança, o lado dela ajudar, né? O que o Papai Noel fazia? Ele dava presente para as crianças. Então, olha, se você ganhou um presente, vamos tirar um presente seu, vamos dar para uma outra criança, uma roupa, alguma coisa assim. Então, mais ou menos por aí. Então, o Papai Noel, essa figura mítica que o Papai Noel tem de anos, você acredita que os valores que essa figura mítica do Papai Noel transmite são valores importantes para a formação da criança?
E através disso, sim, esses outros valores, né? De ajudar o próximo, de compartilhar com o outro. São esses momentos, né? Através do dia a dia e essa data que é tão importante, que a criança fica tão empolgada para transmitindo esses valores. E como fazer, Sabrine, para explicar para as crianças o verdadeiro sentido do Natal? Um conto, um livro? Dentro da sua religião, com certeza o familiar vai conseguir explicar da melhor forma possível. E sim, tem os livrinhos, né? Explicando que o Natal é o nascimento de Jesus. E ali toda essa trajetória de como é o Natal, o porquê que a gente tem uma data comemorativa que se chama Natal e por que o Papai Noel representa. Por exemplo, a gente tem o panetone o bolo do Papai Noel. Então, assim, as várias figurinhas que a gente tem em volta do Natal, a gente consegue sim explicar para a criança, até mesmo porque o Natal é uma data assim, muito religiosa, né, Guilherme? Então, assim, de acordo o verdadeiro sentido do Natal, o que a gente celebra no Natal? Então, isso que é o mais importante, né? Isso aí de acordo com a criança, vai crescendo, você vai conseguindo explicar de acordo com o linguajar adequado para aquela faixa etária. E dependendo do contexto que se conta o que é o Papai Noel, o que é a história do Papai Noel, pode ter um significado positivo ou negativo para a criança, Sabrina? Então, Guilherme, até antes, né, até que agora assim, a gente vem reduzindo, vinculava o Papai Noel ao bom e o mau comportamento. Isso pode dizer que sim, é um ponto negativo, vincular ele a simplesmente essa recompensa, né? Um ano todinho com, você foi um menino mau, você não ganha presente, né? Ou, menino, se você não comer tudo, você não vai ganhar o presente do Papai Noel. Então, isso sim é um lado negativo, né? Porque não é isso que o Papai Noel representa. A gente tem que ver os comportamentos da criança, né, sejam eles positivos ou negativos. A gente tem que desenvolver habilidades para saber como a gente, né, conversa com a criança e habilidades para que ela desenvolva para lidar com as situações. E não simplesmente usar a figura do Papai Noel como punitiva. Então, sim, nesse ponto de vista, o Papai Noel acaba perdendo o foco do que ele realmente, né, deveria ser, de generosidade, bondade, e passa sendo um vilão, né? O que traz carvão para os meninos que não comportaram, né? E positivamente? A ideia da criatividade, da imaginação, carinho, afeto, né? Essa empolgação que a criança fica em querer esperar o Papai Noel. Por exemplo, a gente tem os momentos reunidos à mesa, né? Que até que, com tudo que a gente passou esse ano, deu uma coisa positiva, né? Reuniu mais essa família. Mas em laços de vínculos, antes de tudo isso, da pandemia, era tudo muito distante, então às vezes os pais não tinham mais aquele momento à mesa, né? Então, assim, aquele momento junto, de estar brincando, as boas recordações que a gente tem. Então, isso tudo acaba substituindo, né? Qualquer futura frustração por esse Papai Noel não existir e tudo mais. E você acredita, Sabrine, que quando a criança descobre por conta própria que o Papai Noel é uma lenda, que o Papai Noel não existe, possa estar formando nessa criança um pensamento crítico? Então, Guilherme, tudo da criança depende muito de como é essa criação, de como que é essa criança em casa. Sim, se os pais forem muito críticos, essa criança vai ser estimulada a ter um pensamento mais crítico. Mas se não, vai tranquila, ela vai ficar chateada por um período, aí vai depender da explicação que os pais vão contornar essa situação e o fluxo vai seguindo. Essas crianças que acreditam na fantasia do Papai Noel, eu li uma pesquisa da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, que crianças que acreditam em fantasias aprendem a distinguir melhor entre imaginação e realidade. Então, a fantasia
ela pode ser, pelo menos nesse primeiro momento da infância, benéfica para a criança? É algo lúdico, posso colocar assim? Sim, sim. A criança, né? Então, assim, até na psicologia, a gente fala muito disso na psicologia infantil e todas as outras áreas que abordam criança. Para criança, tudo é lúdico. Tudo para criança é a brincadeira, é o faz de conta. Então, a primeiro momento, esse é o mundo da criança. Então, sim, esse início é benéfico para ela, de toda essa magia, como eu disse. Então, assim, esse momento da criança, esses primeiros anos, né, onde é tudo mais intenso, sim, faz parte, porque o nosso cérebro, de acordo com a gente vai crescendo, ele vai amadurecendo, né? Então, realmente, coisas que antes para ela já fascinava, ela vai crescendo, talvez não empolgue ela tanto. Por quê? É a questão da maturação do cérebro dela. Ela vai adquirindo raciocínio lógico, ela mesma já vai conseguindo distinguir o que acreditar ou não, né? Com base ali no convívio dela também. Você acredita, Sabrine, que essa mentira bem intencionada, vou até colocar entre aspas, em que os pais contam para a criança do Papai Noel, que o Papai Noel vai passar na véspera de Natal, vai deixar o presente aos pés da cama? Você acredita que essa mentirinha bem intencionada pode minar o relacionamento ou a confiança entre pais e filhos no futuro? Então, geralmente não, porque assim, essa data em específica, né, Guilherme, ela é uma data do comércio muito grandiosa, então assim, o comércio, os próprios pais, os avós, que vai passando ali de geração para geração, que faz de tudo para que mantenha isso, né? Então, assim, de vir a perder o do filho, a primeiro momento, sim, ele pode ficar chateado, né? Que o Papai Noel não veio, o Papai Noel não existe, que foi a mãe ou o pai comprou. A criança vai conseguindo diferenciar, né? Sobre como que foi isso. Mas, assim, abalar a relação por uma situação que já é imposta, né? Não, geralmente não. Né? A não ser que a criança, aquilo tenha sido um impacto muito grande para ela. Aí, se aquilo foi um impacto muito grande para ela, tá alterando ela, as emoções dela, você tá vendo que aquela criança tá mais chateada com o passar do tempo, a gente tem que investigar o porquê que tá causando tanto sofrimento para aquela criança. Mas, no geral, não. No geral, isso é uma relação tranquila. Sabrine, e nós estamos daqui a pouco no Natal, nessa época em que o comércio fatura muito, as crianças ficam ávidas por brinquedos, por tecnologia, diferente, por exemplo, da minha época, em que eu ficava vidrado para ganhar jogos de tabuleiro, jogos de perguntas e respostas. Hoje em dia as crianças estão bem tecnológicas, é um tablet, é um celular de última geração. Pela sua experiência como psicóloga, existe algum tipo de brinquedo, algum tipo de presente que você orienta aos pais darem às crianças? Então, Guilherme, sempre que a gente indica brinquedos, a gente prefere brinquedos que sejam mais interativos mesmo, né? Em questão de os jogos de tabuleiro são, né? Por quê? Porque você está envolvendo ali inúmeras habilidades que você está trabalhando com a criança. O raciocínio, memória, e assim, cada jogo e cada faixa etária vai estimular uma situação. Então, assim, outra coisa, esses jogos de tabuleiro, você está promovendo o momento família, interação entre pai e mãe, entre irmãos, livros, né? Estimular a leitura para eles ali desde criança. Pintura, sabe? Aquelas telas mesmo, tinta guache, pintar. Então, realmente, e a gente volta no outro ponto, né? Que a gente falou de resgatar os valores do Natal, que por ser uma data, né? Assim, tem se perdido muito isso, né? Os valores para serem passados. A mesma coisa é isso com os brinquedos. Hoje em dia, né, tem muito isso em relação à tecnologia, como você disse, né? O tablet é o videogame, às vezes para a criança sossegar ali, ficar quieta. Então, assim, por mais que ela goste,
somos nós que conhecemos essas brincadeiras, né? Aquelas brincadeiras que a gente movimentava mais. Então, somos nós que temos que ensiná-las, né? Um jogo diferente, aproveita que tá todo mundo ali, lembra de tal jogo, vamos brincar. Então, somos nós mesmos que temos que estimular esses jogos. Jogos para a criança trabalhar de fato, né? Exercitar de fato, tanto a psicomotricidade, o cognitivo, diversas áreas. Sabrina, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, a sua gentileza e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Foi ótimo, um prazer. Deixa, por favor, Sabrina, seu Instagram profissional. Ah, sim. Meu Instagram é @Sabrine, com 2 N's e Camargo. Tá. Maravilha, Sabrina. Muito obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que a Sabrina disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós nos encontramos, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá!